Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para você, Deus te abençoe. Renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Você é uma bênção, graças a Deus. Marcos Leite aqui com você. Sim, Marcos Leite. Marcos Leite aqui com você na bancada do Renova Cast. Mais um episódio aqui do nosso podcast do canal Renovo da Alma. Olha, te convido a se inscrever no nosso canal. Tem aí embaixo o botão inscrever, você clica em inscrever, logo em seguida vai aparecer um sino, você clica no sino, depois aparecerá a palavra todas, aí você clica na palavra todas, assim você será avisado quando surgirem novos vídeos no canal. Entra aí no nosso canal, nos nossos vídeos, nas nossas frases, podcasts, comenta, dê a sua opinião, sugestão, crítica, clique no botão compartilhar, e compartilhe nas suas redes sociais e nos ajude a alcançar o maior número de pessoas. Dá o like, o legal, o joinha, a curtida e nos ajude a chegar aí a 1 milhão de inscritos até o dia 6 de julho de 2024. Vamos chegar. Vamos chegar em nome de Jesus. Olha, estaremos aqui conversando aqui com o nosso convidado a respeito de uma palavra maravilhosa, um testemunho poderoso que com certeza irá falar profundamente do seu coração. Mas eu quero te chamar desde já ao despertamento acerca da volta, do regresso, do retorno de Cristo a este mundo. Cristo está voltando. A sua volta é uma realidade. Você e eu devemos estar prontos, preparados para este acontecimento importantíssimo que vai ocorrer. Nos diz o escrito lá em Hebreus 10, verso 37. Porque por um pouquinho de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Ele está voltando, ele está regressando. Observe os sinais. Ao você folhear os jornais, observar, ao contemplar um noticiário, você vê os acontecimentos ocorrendo, você talvez quer ser conduzido, achar que é algo normal, natural, é para acontecer. Olha, os sinais estão visíveis, palpáveis, estão aí diante de você. Leia a Bíblia e observe o que está acontecendo. Que Jesus proferiu, que os profetas relataram. Está aí sendo descortinado diante de nós. A cada dia Cristo se aproxima a passos largos da volta de Cristo. E você não venha ser pego de surpresa, mas que esteja pronto para esse acontecimento. Já nos diz o profeta Amós, em Amós 4, verso 12, a parte B. Prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó homem, para encontrares com o Senhor teu Deus. Preparação é hoje, é agora, nesse momento. Não é amanhã. O amanhã não nos pertence, o que nós temos é hoje, é o presente. É o que diz Paulo lá em 2 Coríntios 6, verso 2. Eu te ouvi no dia da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora hoje o dia da salvação. É hoje, não é amanhã, não foi ontem, é hoje. Hebreus 3, verso 15. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração como foi no dia da provação, porque o amanhã não nos pertence. Nos diz Salomão em Provérbios 27, verso 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Então o momento é hoje. Hoje você está ouvindo a voz de Deus. Tome a decisão, siga Cristo. Não é seguir a religião, é seguir a Jesus. Ele tem um projeto na tua vida, ele tem um propósito para você, ele tem maravilhas para realizar na tua vida, e a maior maravilha é salvar você. Se abra para Deus, se abra para o Senhor e deixe ele entrar na tua vida e transformar você. Então Deus te abençoe. Estaremos aqui conversando aqui com o nosso convidado, já esteve conosco em outra oportunidade, e com certeza Deus irá falar profundamente do seu coração através da mensagem aqui, um milagre que Deus fez. Deus ainda faz milagres hoje, sim. Ele ainda realiza milagres nos dias atuais. A gente observa na Bíblia Sagrada diversos feitos e acontecimentos que ocorreram no passado, mas o mesmo Jesus, que fez lá atrás, ele faz hoje. Ele realiza hoje. Ele concretiza hoje. O que nós temos é que acreditar e confiar. E crer, né? Talvez acontecem certas situações em nossa vida, a gente vai dizer, não, é coincidência. Alguns dizem, né? É coincidência. Isso me faz lembrar uma frase de Albert Einstein, que diz o seguinte, olha, coincidência é uma das formas, é uma das maneiras que Deus escolheu para permanecer no anonimato. Então, Deus não gosta de aparecer. Você tem que ver que lá está o dedo de Deus, a mão de Deus, o agir de Deus. Nós vamos observar isso aqui no acontecimento, no milagre, no testemunho que o nosso convidado estará nos trazendo aqui nesse momento. E olha, apesar das situações difíceis que na vida a gente vem a passar, porque todo dia nós passamos por situações difíceis. O próprio Cristo falou acerca disso lá no Evangelho de João,
capítulo 16, versículo 33. Ele diz, olha, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, se ele venceu, ele nos dá força, capacidade, graça para vencermos também da mesma forma. E apesar de passar por situações difíceis, é você que vai escolher qual olhar você vai ter. Se do problema ou da possibilidade de solução no problema. Isso me faz lembrar também de outra frase de Albert Einstein, né, atribuída a ele, que diz o seguinte. Eu não estou lembrado da literalidade da frase, mas vou parafrasear. Ele diz mais ou menos dessa forma que eu vou dizer. Diz o seguinte, olha, você pode viver de duas formas durante a vida. Viver acreditando que milagres não existem ou viver como se tudo fosse um milagre. E qual opção você vai escolher? Nós estaremos tratando acerca disso aqui no episódio de hoje. Venha estar conosco aqui, se inscreva, dá o like, o legal, joinha, curtida e nos ajude aí a alcançar o maior número de pessoas. Divulgue aqui para que vidas possam ser fortificadas, fortalecidas e venha gerar fé no coração de cada um para que possa observar o que Deus ainda faz milagres nos dias atuais. Então, Deus abençoe. Eu queria louvar a Deus pela vida da irmã Jaqueline ali na produção, pastor, também que nos dará a graça da sua presença aqui. Deus abençoe, pastor Marcos, por mais essa oportunidade de se dispor a estar conosco aqui, nos presenteando com a sua presença, com a sua palavra, com o seu testemunho, que com certeza irá edificar vidas nesta oportunidade. Então, Deus abençoe. Graças a Deus. E apresentar aqui então os livros que Deus nos deu a graça de escrevermos aqui pela sua misericórdia. Escrevemos aí 3 exemplares a respeito de liderança. Todos nós somos líderes e a gente acaba exercendo a nossa liderança nos mais diversos papéis da sociedade. Então, sobre essa perspectiva e dentro de uma fundamentação bíblica, Deus nos deu a graça de escrevermos esses 3 livros. O primeiro, Radiografia para o Líder. O Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. O nome já é bem conhecido, né? Quando fala em radiografia, você lembra logo de quê? Da área da saúde, ou seja, se está acontecendo alguma anormalidade interna, o médico não consegue, o profissional de saúde não consegue detectar de imediato, de forma visível o que estará acontecendo, ele pede então ali uma radiografia para analisar internamente o que estará acontecendo, que de certa forma está tendo reflexo do lado externo. Só que nesse caso aqui a radiografia não é do corpo, é uma radiografia da alma. E qual o instrumento utilizado para fazer essa radiografia? Adquire o livro, você vai saber. Subtítulo: O Manual de Ouro para uma Jornada Bem-Sucedida. Sucesso, todos procuram sucesso, mas o que Deus quer para cada um de nós é que venhamos a ser bem-sucedidos. É algo mais amplo, acaba comportando a palavra sucesso, como se a palavra sucesso estivesse inserida dentro da palavra bem-sucedida. E é sobre esse aspecto que a gente trata dentro do livro, sobre uma perspectiva bíblica. Você vai entender ao você adquirir o livro. Aqui a gente fala a respeito de diversos assuntos, medos, aprovação externa. As pessoas acabam, de certa forma, se deixando levar pela opinião dos outros, que as pessoas pensam acerca dela, da sua vida. E isso muitas vezes acaba engessando a pessoa, prendendo ela, aprisionando ela, não fazendo ela dar, de certa forma, um impulsionamento na sua vida, nas mais diversas áreas, principalmente na área espiritual. Não vou me entregar a Cristo porque o que vão falar, o que vão pensar, o que vão deixar de comentar, e assim nos mais diversos fatores. Então, nós temos que romper essas barreiras, primeiramente conhecendo e fazendo uma radiografia, uma análise interna, para se entender e observar os nossos limites e as nossas limitações, que também a gente trata aqui acerca desses assuntos no livro, porque limites nós já nascemos com eles. Agora, cada um de nós temos nosso limite. Agora, existem as limitações que são colocadas durante a nossa vida, nos mais diversos ambientes que nós viemos a fazer parte, são colocadas limitações em nossa vida. Nós temos que saber distinguir o que é limite, ou seja, aquilo que, de certa forma, eu já nasci com aquilo e sei até onde eu posso ir, ou que é limitação, que de certa forma um trauma foi colocado, uma certa situação ruim, medo que de certa forma se alojou na sua mente, e aquilo acaba de certa forma lhe segurando. Pois bem, o segundo livro a gente trata sobre, tem como título, Líder, quem você representa. Subtítulo: Uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Todos nós aqui nessa terra, você queira ou não, você está a representar algo ou alguém. Por exemplo, existe forma, tendo aqui na área do comércio. Você observa que para determinado produto entrar no mercado,
ele precisa de um representante comercial. E talvez ali tem toda ali a pessoa, quando ela elabora um certo produto, tem a criatividade, a imaginação, corre atrás, vai em busca de trazer à existência, por exemplo, quem sabe um sabonete, um sabão, um veículo. Mas apesar de ela ter toda essa busca de conhecimento, conseguido inventar, criar, trazer à existência determinado produto, se não tiver alguém que venha difundir essa marca, se não tiver alguém que venha divulgar essa marca para que esse produto possa ser vendido, nada vai ter efeito ele com o produto lá na empresa dele. Então, o representante comercial tem uma importância muito grande, né? O representante comercial, o vendedor, né? Então, da mesma forma, nós representamos algo aqui nessa terra ou alguém. Quem você está a representar, tanto no aspecto terreno como no aspecto espiritual. No aspecto espiritual, nós temos aí dois grandes seres antagônicos. Nós temos aí o império das trevas e o reino da luz. O reino da luz é representado por Deus, Cristo, Espírito Santo. E o império das trevas, o adversário das nossas almas, Satanás. Então, observe, analise, veja. A gente faz esse questionamento, quem você representa. E muitas vezes a gente acaba se desorientando na vida devido a escolhas, decisões, atitudes, influências. Por isso o subtítulo fala, ó, uma bússola que norteia a caminhada em meio às desorientações da jornada. Que bússola é essa? Adquira o livro, você vai saber. Terceiro livro, Líder, quem é você? Ninguém que direciona o encontro consigo mesmo em meio a uma jornada de desencontros. Né? Talvez nós somos aqui o convite do livro é você procurar olhar para dentro de si e saber quem você é. Por exemplo, para você ver a sua imagem, você vai no espelho, você observa, vai averiguar se tem alguma situação no rosto, no caso dos homens, né? Que aparar a barba, ajeitar o cabelo, tudo. Então, da mesma forma, existe um espelho para a alma, para saber e observarmos dentro de nós. Então, porque muitas vezes você não é o que as pessoas dizem que você é. Por exemplo, você está me vendo aqui agora. O que eu sou? O que eu sou? Rapaz, moreno, para alguns negro, magro, né? São aspectos que você vê visualmente, você já consegue detectar essas características em mim. Mas quem eu sou é o que está dentro. É só você convivendo comigo para saber peculiaridades, vícios, manias. Então, da mesma forma, nós temos que aprender a conviver conosco, nos entendendo, nos procurando compreender a cada um de nós. Esse aqui é este convite que nós fazemos através de sempre de uma base e respaldo bíblico. Pois bem, graças a Deus. Estamos aqui então mais um RenovaCast, mais uma oportunidade maravilhosa com um convidado especial que nos dará graça da sua presença aqui, Pastor Marcos Nascimento. Eita glória! O pastor já esteve conosco aqui já em outra oportunidade, se não me engano, é o 16º episódio aqui do podcast. Nós já estamos, esse aqui é o 44º episódio. O pastor esteve aqui conosco no 16º, trouxe aqui a sua palavra, trouxe aqui, de certa forma, alguns aspectos da sua vida. E hoje estaremos tratando aqui de algo mais distinto, mais diferenciado, acerca do que Deus faz, do que Deus é capaz de fazer, do que Deus é capaz de realizar. E com certeza, acredito eu, que Deus irá falar profundamente no seu coração através do que vai ser relatado aqui neste momento. Então, eu quero desde já agradecer ao pastor Marcos pela sua disponibilidade de estar conosco aqui, se abrindo neste momento, porque ele vai relatar. O que ele vai falar? Acompanhe até o final. Com certeza vai ser uma palavra abençoada que irá impactar a sua vida e gerar em você fé, esperança. Se você está ali cabisbaixo agora, saiba que hoje Deus vai gerar fé no seu coração através da palavra. Pastor, eu queria desde já agradecer a oportunidade que o senhor de estar aqui, a sua disponibilidade, né? Deus lhe abençoe. Queria também, desde já, franquear já a oportunidade para o pastor fazer as suas considerações iniciais, quiser mandar um alô para alguém, bem como orar aqui por cada um de nós aqui, abençoando o podcast de hoje, bem como os nossos ouvintes. Pastor Marcos, seja bem-vindo ao nosso RenovaCast. Essa noite eu quero louvar o nome do nosso Deus pela graça, o qual Ele tem endereçado a minha pessoa. E também quero a paz do Senhor para todos os nossos irmãos, nosso irmão Marcos, que nos fez esse convite para estar novamente aqui. Que Deus assim possa abençoar nossos irmãos e que aquilo que for tratado nessa tarde, nessa noite,
os irmãos possam ser agraciados. Eu sei que Deus vai falar com muitas pessoas através desse vídeo. Nesse momento também, como já foi nos confiado, para nós fazer uma oração de abertura, em nome do Senhor Jesus. Pai, nesse momento adentramos em Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, para Te louvar, ó Deus, e Te agradecer por essa oportunidade que Tu nos concede mais uma vez de estar aqui juntamente com Teu Filho, para nós assim, ó Deus, falar da Tua grandeza, daquilo que Tu faz e Tu tem feito, ó Deus, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, o senhor falou em grandeza, né? Deus fez coisas grandes no passado. Nós observamos lá que Deus abriu um mar vermelho, fez ali 2 grandes paredões de água, o povo passou a pé enxuto. Nós observamos ali também a extrema força de Sansão, devastando ali com aquela graça os filisteus. Nós vemos a grande sabedoria de Salomão. Você vê naquele julgamento onde aquelas 2 mulheres, de certa forma, se degladiavam em relação de quem seria a mãe da criança, e ali Salomão, de forma brilhante, resolveu o caso, só a sabedoria de Deus. Mas esses casos que eu aqui citei, pelo menos 3, se eu fosse aqui falar, poderia falar de inúmeros casos, maravilhas, ficaram restritos apenas ao passado? Ou Jesus, por exemplo, também fez diversos milagres e maravilhas. Os milagres, pastor, as maravilhas, os sinais, as grandezas, ficaram restritos ao passado ou ainda acontece nos dias atuais? Deus ainda faz milagre. Ele ainda é o mesmo hoje, ontem, hoje e eternamente. Deus ainda faz milagre. Sim, pastor. Então, como o senhor bem citou aí, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, faz grandezas. Qual foi a grandeza que... Com certeza Deus fez diversas grandezas na vida do pastor, né? Mais uma que o pastor gostaria de nos relatar neste momento. Foi um grande livramento de morte, de um acidente que houve comigo há 26 anos atrás. No dia 19 de dezembro de 97, eu me casei, e no dia 19 de janeiro de 98, eu fui acidentado. Eu fui eletrocutado e dentro esse grande acidente foi onde Deus fez um milagre. Porque ali eu estava trabalhando ali num prédio aqui em Imperatriz, na cidade de Imperatriz, um prédio chamado, que hoje ainda é denominado Gráfica Maia, ali no Mercadinho. Eu estava trabalhando com pintura na parte externa. E tinha outro rapaz também, chamado Adalto, que trabalhava também juntamente na parte externa também. E quando ele terminou a parte dele, ele pediu para mim ajudar ele a pegar uma escada de ferro e colocar por cima do prédio, para que ele pudesse pintar do outro lado. E nós estávamos em cima do prédio, né? Eu subi. E nós pegamos aquela escada de ferro e começamos a suspender. Eu olhava os fios de energia e eu falei para ele para nós termos cuidado com aqueles fios. E aquela escada ela era mais ou menos de 4 a 5 metros de comprimento e de ferro. E quando nós já estava colocando ela para cima do prédio, a ponta de baixo pegou no fio. E ali nós não vimos mais nada. Aí alguém pode até perguntar, e vocês caíram do prédio? Sempre, às vezes, quando eu conto esse testemunho, alguém pergunta. Tem uma maquisa, que as pessoas chamam, que fica acima do prédio. Que é um muro que fica acima do telhado. E nós estávamos nos apoiando. E foi isso que não nos deixou nós cair. E quando eu estava segurado de um lado da escada e ele de outro lado. E naquele momento eu não escutei, eu não via mais nada. E eu escutava apenas um zoado forte nos meus ouvidos. E eu pensei, eu estou sendo eletrocutado. E naquele momento ali, naquela guerra, naquela luta dentro de mim, sem poder largar a escada, porque eu estava seguro. E quando eu clamei por Deus na minha mente, dentro de mim eu clamei por Deus, eu gritei, Deus. Quando eu gritei dentro de mim,
aquela escada, ela desligou do fio e caiu por cima do prédio. Quando eu abri meus olhos, eu estava praticamente totalmente atrofiado. Os meus 2 joelhos, os nervos das minhas pernas atrofiaram, dos braços também. Ficou totalmente, eu fiquei reduzido e caí em cima daquela calha do telhado. Quando eu olho para cima do telhado, eu vi o Adalto fumaçando ali aquelas, ainda a carne dele, né? Em algumas partes, também nos meus pés, nas minhas mãos, eu senti aquele cheiro de carne sapecada, coisa muito horrível. E eu via ele gritar. E eu tentei me levantar. Quando eu tento me levantar, eu não consegui. Eu tentava esticar minhas pernas, eu não consegui esticar minhas pernas. Eu comecei a sentir muitas dores nos braços. A minha cabeça, parece que tinha assim um peso muito, muito grande na minha cabeça. Eu tentava forçar a cabeça para poder me levantar, não conseguia. Eu tentava esticar meus braços, eu não conseguia. Eu fiquei totalmente neutralizado ali. Era mais ou menos umas 4:30 da tarde, o sol estava bonito, as nuvens no céu, o céu estava bonito. E naquele momento eu comecei a gritar por Jesus e dizia: Deus, não me deixes ficar aleijado. Porque eu estava apenas com 1 mês de casado, apenas 1 mês. E eu comecei a clamar e dizer: Deus, tenha misericórdia de mim, não me deixes ficar aleijado. Porque você sabe que o nervo, ao ter contato com fogo, a tendência é ele encolher. E é isso que aconteceu no meu corpo. Então, dentro do prédio, tinha uma equipe de pintor também trabalhando lá dentro. E ali eu comecei a clamar a Jesus naquele momento, enquanto lá embaixo, multidões de pessoas ali olhando para ver o que tinha acontecido, se realmente tinha alguém que estava vivo. E eu ali clamando por Senhor. E quando de repente eu sinto como uma mão que puxou as minhas 2 pernas. Então eu estiquei as minhas pernas. Quando eu estiquei, eu me levantei. Quando eu olho para os meus pés, eu vejo os meus pés, a pele de cima, estava totalmente como se alguém tivesse puxado e fumaçando e aquele fedor muito horrível de carne sapecada. E ali entrou um desespero em mim, dores nos meus braços, as minhas 2 mãos cortaram, os meus pés, o dedo mindinho do meu pé esquerdo ficou carbonizado, que foi necessário amputar. Aí, nesse intervalo, a equipe de pintor que estava dentro ali do prédio, eles subiram pela uma entrada de luz que tem no prédio e nos tirou dali, tirou eu e o outro rapaz chamado Adalto. E o dono da empresa, ele chegou e nos socorreu, né? Colocou no seu carro e nos transportou naquela época por Socorrão, que era o São Marcos. E ali nós demos entrada, passei 4 dias, né? 4 dias ali. Então, a gente vê assim que Deus, ele faz milagre. Porque quando eu olho hoje para mim, eu me vejo que aquilo passou, aquele tempo passou, e hoje eu posso olhar e ver que Deus fez um grande milagre. Embora não acabou aí, né? Eu dei entrada no hospital, passamos 4 dias ali no hospital sendo medicado, e depois fomos para casa. E ficou para a gente fazer tratamento nos postos de saúde. Mas nesse caso aí, pastor, o senhor iniciou a obra já pela manhã, meio-dia, já estava no finalizar da obra lá? Quando aconteceu esse fato, você disse que foi em torno de 4 horas da tarde, né? Sim. Estava iniciando às 4 horas ou já estava no finalizar da obra? Já estava quase para finalizar da obra. Vocês iniciaram pela manhã? Pela manhã. Ah, tá certo. Porque eu fui pela manhã. Aí nesse caso, o senhor estava na parte de cima? Eu estava pintando a parte de baixo e o Adalto, o outro rapaz, que estava na parte de cima. Aí ele me chama para nós pegar uma escada, o qual ele estava usando, e botar do outro lado do prédio. Certo. E foi através disso que nós fomos eletrocutados. Aí nesse caso, pastor, aí quando é uma rede de alta tensão. Alta tensão. Quando triscou,
O senhor já sentiu como que caindo no chão. Já, quando despertou, estava deitado no chão. Na realidade, eu fiquei grudado na escada. Certo. E a escada no fio. E Aí teve um espaço de tempo, não posso dizer quantos tempos, mas eu fiquei ali eu criei alguns minutos, né? E sentindo uma grande zoada no ouvido. Mas sabia, sem ver nada do que estava sem ver acontecendo nada. à sua volta, né? Eu não podia ver nada, eu não conseguia ver, mas eu estava consciente que eu estava sendo eletrocutado. Também alguém pergunta, e a língua? Chegou a embolar, ficar, né? Não, graças a Deus, aí foi um milagre, né? Que Deus fez o milagre. Deus não deixou que isso acontecesse comigo nesse intervalo desse grande incidente. Aí quando o senhor está lá, a escada, o senhor está segurando a escada tocando no fio, o senhor disse que clamou a Deus. Esse clamor foi de dentro ou o senhor expressou mesmo? Foi de dentro. Foi de dentro. De né? dentro, eu não conseguia falar. Foi de dentro. Aí o senhor clama por Jesus naquela situação, aí de repente o senhor, de repente já se vê caindo no chão. Caiu no chão. Porque a escada, porque quando eu clamo, aí foi aonde a escada saiu do fio, lá, desligou. Não sei como foi que aconteceu, só sei que Deus fez o milagre. Aí o senhor disse que, de certa forma, o senhor ali deitado ali na sacada, na marquise ali, o senhor virou pro lado e viu a movimentação de pessoas. Não dava de ver perto do muro, do murinho que fica por cima do prédio. Então o senhor estava escutando o barulho, pessoas relatando assim longe, né? Sim. Aí existia uma outra equipe de profissionais que estavam na parte interna do prédio. Aí, de repente, essas pessoas, quem sabe, deve ter avisado eles, aí foi que o senhor sentiu alguém puxando as suas pernas, é isso? Mas isso aí foi espiritual. Ah, já foi espiritual. Foi porque antes dessa equipe entrar, subir pela entrada de luz para nos tirar de lá, foi Jesus que puxou as minhas pernas. O anjo de Deus, Jesus ali, eu não pude ver, mas eu senti quando puxou minhas pernas que esticou. Porque os meus dois joelhos estavam aqui, por rumo do peito. Os meus dois braços por cima aqui do peito. Eu tentava fazer assim, mas não conseguia. Eu não tinha força. Estava totalmente neutralizado. Eu tentava esticar minhas pernas, também não tinha como. Aí foi onde eu comecei a clamar ao Senhor Jesus. Comecei a clamar, a voz um pouco embargada pelo fato da energia ter sugado muito da água do corpo. E ali, naquele momento, enquanto eu de desespero, aí foi aonde eu senti que ele esticou as minhas pernas. E o interessante, irmão Marcos, e pelo ano de 94, pelo finalzinho do ano 94, Deus usou uma irmã, que eu não conheço ela, se eu ver ela hoje eu não conheço, ali no bairro Santo Inês. Eu e outros irmãos, nós tínhamos ido lá fazer uma missão, né, evangelística, e lá numa casa de um irmão, apareceu essa irmã que estava lá, e ela falou comigo. Deus usou ela poderosamente. E Deus falou que eu iria passar por uma grande luta, uma grande prova, e prova essa de fogo. Mas ele falava ali, Deus falava através dela, que Deus estaria comigo, que não era para mim temer, que eu iria passar por uma prova, mas o Senhor estaria comigo constantemente. E depois disso, depois que eu me casei, porque nesse período que ela falou que Deus usou essa irmã, eu era solteiro. E quando foi em 98, eu já estava casado, quando aconteceu. E o interessante é que no domingo, no dia 18, eu estava deitado, mas minha esposa, era mais ou menos 1h da tarde, nós dois estávamos deitados na cama, e quando de repente eu e ela sentimos um choque nas mãos, do nada. E ela se espantou e eu também. E ela disse, meu filho, o que foi isso? Eu disse, meu filho, eu não sei. Um aviso de Deus que no outro dia iria acontecer. A gente observa isso, citando esse caso dessa irmã em 94, me faz lembrar lá de Amós 3, versículo 7, onde diz, certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem se revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, de certa forma, Deus havia
dado essa aviso antecedente em 94. Sim. 4 anos depois, 98, antes da fatalidade, um dia antes também o pastor teve essa experiência também com a sua esposa lá no leito da sua cama lá, sentiu uma descarga, né? Sim. Mas não fez a conexão com a profecia de 94, não fez esse link, né? Não. Mas a gente observa, de certa forma, o cuidado de Deus mostrando, de certa forma, amparando, e já tinha dito para a irmã que iria passar pela situação, né? O que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Talvez Deus não livra da situação, mas livra dentro da situação. E no caso, pastor, aí foi um livramento muito grande, porque uma escada de ferro, tocar num fio de alta tensão, eu não entendo da área, não sou da área da medicina, muito menos da área da parte profissional da área da elétrica, mas dá-se a entender que uma descarga dessa já era para, de certa forma, dar cabo da sua vida, pastor. E ali, o senhor escapou logo ali, não morreu na hora, né, pastor? Verdade. Eu estava conversando com um moço que ele é perito nessa questão da energia, e ele disse, olha, seu Marcos, a energia que passou por dentro de você, ali você poderia, assim, no caso, um bairro, ter a geladeira ligada, a máquina de lavar ligada, liquidificador, ventilador, geladeira, televisor, tudo ali foi a mesma questão da energia que passou por dentro de você, a mesma questão da energia tá funcionando todos aqueles aparelhos ao mesmo tempo. Então ele disse, olha, foi um grande livramento que Deus deu. Aí a gente, depois que eu saí do hospital, a gente fiquei em casa. Então, pastor, a gente observa aí, me faz lembrar também, né, de Isaías 43, versículo 2, né? Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelos fogos, não te queimarás, nem chama alguma arderá em ti. Então, Deus livrou dentro da situação. A carga elétrica, conforme esse profissional da área elétrica disse para o senhor, que a descarga que passou pelo senhor daria de ser utilizada em todos esses equipamentos. Então, foi uma carga muito forte, né? E ali, o primeiro milagre ali, pastor, foi o senhor ter resistido ali, não ter vindo a óbito de forma imediata. E ali, pastor, por esse primeiro milagre, aí o pastor é deslocado para o centro hospitalar, onde o senhor ficou ali internado quantos dias, pastor? 4 dias. 4 dias. E esses 4 dias, pastor, de dores, como é que foi esses 4 dias aí? Poderiam colocar cobertas em você ou não? Se pegasse, ficava grudado o lençol, devido estar despelando. Como é que foi esse procedimento aí lá no hospital? Até no momento foi feito somente os procedimentos ali do hospital, porque no momento ainda a carne ela não estava ainda, a pele foi cortada, eles com bisturi, né, eles tiraram a pele do pé e também da mão, que ficou um pouco muito inchada. Então nesse caso foi só a pele da mão e dos pés. O corpo, de certa forma, não teve essa alteração da pele ficar em carne viva, não. Não. Só deitou na cama mesmo normal, não ficava grudado no lençol, não, né? Só que a pele dos 2 pés ficou, como ela saiu, aí depois dos 4 dias para lá, aí começou a ficar somente a parte a carne viva ali, né? E aí a minha esposa que fazia curativo depois. Que ali, e na panturrilha do lado esquerdo também, a panturrilha do lado esquerdo, 3 buracos, né? A energia queimou, fazendo 3 saídas. Debaixo do meu braço aqui, na costela, aqui também, e aqui, queimou também. Aqui no dedo foi... A minha mão aqui, o dedo, ele foi deslocado por causa da energia, né? Aqui criou um buraco aqui nessa parte, aqui foi cortado aqui. A gente pensa que é uma cirurgia, mas aqui foi o fogo. Mostra assim, pastor, para... Aqui, pegando daqui para cá. E aqui para cá e aqui, ó. Aqui estourou, onde é aqui, foi estourado aqui. Então... Aí ao estourar aqui, o senhor perdeu perdi o movimento da mão. No caso da mão direita, Da né? mão direita. Aí... Aí lá no hospital lá, o senhor ficou nesse caso, então, durante o período de 4 dias, né? Aí nesse caso teve a questão das peles das mãos, dos pés, teve essas características que o pastor citou nessas partes do corpo aí. E durante a noite, o pastor ainda conseguia dormir ou vinha
algo assim de dor, de susto, não sei, que de certa forma prejudicava o seu descanso, algo assim? Medo de algum trauma que de certa forma devido à descarga de, sei lá, acordar durante a noite, algo assim, pastor? Não, até então, quando eu estava no hospital, não tive essa situação, esse susto, essas coisas. Mas dormia assim, embora sentindo muita dor, né, no pulso. E a luta mesmo, ela começa quando eu vou para casa. Certo. Aí, no caso, o senhor ficou 4 dias lá no 4 hospital, dias. né? Quando o senhor saiu do hospital, o senhor saiu de quê? Andando, cadeira de roda, na maca? Como Eu que fui foi? na cadeira de roda até fora, né? Aí eu entrei no carro do meu cunhado e O seu cunhado é o Adelmir, é pastor, né? pastor Adelmir. Pastor Adelmir, né? E aí fui até chegar em casa. Então ele levou até a sua casa. Aí a luta começa Aí a aí. luta começa Não, a aí. luta não, porque desde o começo vem luta, né? É verdade. Mas de certa forma, algumas situações assim foram ocorrendo quando o senhor Sim. chega em casa, né, pastor? Porque a minha esposa, ela trabalhava. E frisando aqui, pastor, que o senhor era recém-casado. Sem casado. Eu estava com um mês. Um mês de casado. Nem um dia mais e nem um dia menos. Né? E você, no começo aqui da nossa entrevista, eu me casei no dia 19 de dezembro de 97. E quando foi no dia 19 de janeiro de 98, uma segunda-feira, eu fui acidentado. Às 4:30 da tarde, por aí assim. Então, a minha esposa, ela saía para trabalhar, aí é onde começa essa luta. E eu ficava só em casa, deitado. Aí eu não podia, aí agora começa, eu não podia ficar com os pés em cima da cama, para não melar, né, da sujeira que saía dos pés, dos 2 pés. E ela colocava uma cadeira fora ali do colchão, eu colocava os pés ali, e ela colocava um pano por cima para que as moscas não pousassem, ficassem posando, e colocava o ventilador. E ali eu ficava ali, passava o dia. Aí eu começava a louvar o nome do Senhor, glorificando, enquanto eu estava ali. E aí tem o meu cunhado também, o pastor Marinho, mais a missionária Rita, e eles iam lá, né, de manhã, assim, na hora da merenda, que ia levar a merenda para mim, né? E à tarde também. Quero louvar a Deus pela vida deles também, o pastor Adelmir, a missionária Raimunda, né, que é a Raimundinha, que Deus assim abençoe grande, se tornaram um marco na história, né? Fazia parte dessa história também, porque eles me deram muito apoio, me ajudaram muito, ficaram sempre ali do meu lado, quando a gente precisava de alguma coisa, sempre ele estava junto, né? Tanto o pastor Marinho como o pastor Adelmir também. Então, irmão Marcos, as minhas mãos, como elas ficaram furadas, rasgadas, né, pelo causa da energia, eu não conseguia botar os meus braços para baixo. Eu tinha que ficar assim, constantemente. Eu só fazia quando eu deitava. Então, nessa parte aqui, nessa parte aqui, a carne, ela ficou sem vida. Ela ficou sem vida. Começou a apodrecer aqui. Então disseram que tinha que colocar aquela açúcar refinada, união, né? Para poder remover a carne, para tirar. E ali eu comecei a botar. A gente botava e colocava a atadura. E quando era de noite, quando eu estava dormindo, aí o pavor vinha. Quando de repente eu acordava, aquele fluviamento em cima de mim, cheio de formiga. Aí eu ficava um pouco em pânico, luta. De manhãzinha cedo, quando a minha esposa acordava e dizia, meu filho, antes de eu ir para o trabalho, você tem que banhar, eu tenho que te banhar e aquela coisa. As minhas 2 mãos ficaram assim, tanto as 2. Essa aqui, para voltar, eu tive que fazer fisioterapia. Aí voltou. Mas essa aqui, ela não voltou em modo disso. E quando eu me levantava da cama, que eu ia em direção ao banheiro, os meus pés, ele delatava. E começava a sangrar. Aí eu ia caminhando e o sangue ficava atrás.
porque os pés ficaram inchados, meus pés ficaram inchados, os meus braços ficaram inchados. Assim, quando eu fui acidentado, eu mandei logo tirar a aliança, né? Quando eu entrei no hospital, mandei tirar logo a aliança. E os meus dedos ficaram muito inchados, fiquei muito... eu me lembro que a irmã Raimunda, que é a missionária, esposa do pastor Adelmir, ela disse: irmão Marcos, vamos tirar uma foto tua, né? Do jeito que tu tá, para as pessoas poderem ver quando tu ficar curado. Eu disse: olha, desse jeito é sofrer 2 vezes. Eu disse: o meu testemunho vai ser válido, porque eu trago no meu corpo, agora falo como Paulo, eu trago no meu corpo as marcas. Gálatas 6,17. Eu trago aí as marcas, né? E então Deus, ele foi trabalhando na minha vida, dentro dessa luta. Eu me lembro uma vez que nessa época eu estava lá no Parque Anhanguera e a porta ficava semi-aberta. E eu ficava em casa, sozinha, minha esposa ia trabalhar, e eu começava a louvar o nome do Senhor, ali deitado, naquele sofrimento, mas louvando a Deus, agradecendo a Deus por tudo, pelo grande livramento. E eu me lembro que uma irmã da Batista, chamada Madalena, a minha esposa, o nome dela também é Madalena, né? Antes de entrar nessa irmã que aparece no cenário da história, pastor, a gente frisando aqui a questão da sua esposa, que também o nome dela é Madalena. Madalena, uma guerreira, né, pastor? Guerreira. Você observa lá em Gênesis 2, verso 24, o seguinte: olha, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á com a sua mulher, serão os dois uma só carne. A gente vê, de certa forma, aí a concretização desse versículo, porque ela sentiu as suas dores, ela sentiu as suas mazelas, como se ela estivesse vivenciando, e ela tomou a rédea da situação, né, pastor? Porque o pastor não podia trabalhar. A situação que o pastor se encontrava, então, devido a essa situação, a irmã teve de cuidar do Senhor, né? Sim. E também de estar ali na labuta do dia, né, pastor? Né? O amor, né, pastor? Até né? enfermeira se tornou até enfermeira. Até enfermeira. Forçada, mas treinou. Para aprender, para cuidar do esposo. Verdade. Um mês de casado. Né, um mês de casado. Olha aí, pastor. E de certa forma a gente observa hoje que questões tão banais, acontecem divórcios, né, pastor? Sim. A gente vê o apreço, o amor, o cuidado ali da missionária Madalena, sim, né, pastor? E dizendo também que quando ela me via naquela situação, ela não chorava na minha frente, para não querer me desmotivar. Sabedoria ela, também, né? Aí ela sempre falava, quando ela ia sair um pouco, ela chorava, né? E no trabalho dela, onde ela trabalhava, porque na época ela trabalhava fabricando bolsas, né? Bolsas de viagem. E uma das amigas dela disse assim: rapaz, larga esse homem. Vai ficar com esse homem doente desse jeito aí, agora vai, né? E ela disse: não, quando eu me casei com ele, ele era perfeito. Ele era sadio. E agora que eu vou largar de forma nenhuma. Eu que isso me faz lembrar, pastor, do Salmo 1, verso 1, né? Bem-aventurado daquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém nos pecadores, nem se assenta da roda dos escarnecedores. Olha o conselho do ímpio aí, né, pastor? Mas a irmã foi sábia, teve estrutura e não seguiu o conselho do ímpio, né? Não seguiu. Então, aí voltando aqui para essa irmã, da irmã chamada Madalena, né? Certo, que a sua esposa saía para o local de trabalho, sim, fazia todo o preparativo para você em casa, deixava o senhor lá que tinha que ficar sentado, né, pastor? Sim, não, ficar deitado. Deitado, né? Aí ali o senhor, de certa forma, procurava, porque além da dor física, da situação física, tinha a questão emocional. Sim. Se você se deixasse levar por aquela situação, poderia, de certa forma, até cair numa depressão, né, pastor? Sim. Mas aí o senhor utilizava o mecanismo de louvar. De louvar. E foi aí onde eu estava louvando o nome do Senhor, lá dentro do quarto. A irmã Madalena, essa... Que não é a sua esposa. Que não é minha esposa. Que é a irmã da igreja Batista, que ela passava, né? Ela passava ali com frente à casa e ela escuta alguém cantar. E ela escutou alguém cantar e ela pegou e a porta, como a porta estava semi-aberta, ela entrou, né? Aí foi, quando ela chega no quarto, que ela me vê, ela se espanta. Ela diz: meu Deus, como é que você dessa forma está louvando o nome do Senhor? E eu disse: irmã, tem que louvar a Deus. Aí ela se apresentou, aí ela viu meus pés como estavam, ela se comoveu muito. E ela disse: meu filho, eu posso
eu posso ir arrumar alguns mastruz e fazer ali um banho e lavar seus pés. Eu disse, pode ter à vontade. Ela foi, ela catou esses mastruz, aí fez lá um banho, né? E veio e lavou os meus pés ali, tirando um pouco daquelas carnes mortas que ficavam em cima. E ali, graças a Deus, assim, eu louvo também a Deus pela vida dessa irmã. Ela já estava um pouco idosa, eu creio que hoje ela já tenha voltado para a casa do pai, né? Que há muito tempo, já está com 26 anos, esse acidente. E depois disso, eu passei o quê? Mais de ano doente, sem poder sair, né? Sem poder caminhar nas ruas, somente dentro de casa. Eu só saía de casa quando era para fazer o tratamento nas UPA, nos postos de saúde. E quando eu comecei a ficar curado, assim, que eu já podia sair, né? Aí entra outro trauma. Eu comecei a ficar com trauma de passar debaixo de postes. Eu fiquei com medo de ser sugado. E aquilo começou a entrar na minha mente. E até para ligar o interruptor, a lâmpada, eu fiquei com medo. E ali eu disse, Senhor, isso não é normal. Eu comecei a colocar em mim que ali não era normal. Eu comecei a orar a Deus e pedir, Senhor, tira isso de mim. E comecei a pedir força e graça. E Deus foi tirando aos poucos. Então, quando Deus me deu essa graça, essa capacidade de poder me locomover, andar, aí entra outro. E alguns doutores, assim, que é onde a gente ia, ele dizia, não só ele, mas as pessoas também, os mais velhos, né? Dizia que eu, a partir daquele momento, com aquela descarga de energia que eu tinha recebido, eu não teria mais a possibilidade de ser pai. Aí entra agora outro trauma. Aí, pastor, voltando à questão da irmã Madalena, que entrou na sua vida, sou louvando, né? Faz lembrar lá de Paulo, Atos 16, que eles, na prisão, no cárcere, na prova, Paulo e Silas faziam o quê, pastor? Louvava o nome do Senhor. Olha aí, e as portas se abriram, os cárceres se abriram. Então, ali, sou louvando, naquela situação, aparece aquela irmã, né? Aí vão dizer, é coincidência. Aí me faz lembrar de uma frase de Albert Einstein, que é o seguinte, olha, coincidência é uma das formas que Deus escolheu para permanecer no anonimato. E Deus não gosta de aparecer. Ah, não, foi Deus que direcionou. Verdade. E naquela situação de dor, o pastor não se entregou, mas louvava ao Senhor. Louvava. A Bíblia diz lá no Salmo 150, verso 6, todo ser que respira, louve ao Senhor. Salmo 22, verso 3, a parte vai dizer que Deus habita no meio dos louvores. Então, quando o Senhor louva a Deus naquela situação, traz a presença de Deus, e Deus movimenta o mundo espiritual, uma irmã passa ali. Coincidência não, é Deus. É Deus, né? Verdade. E ela tem aquela ação com o Senhor, né? Faz ali o banho de mastruz, e ali isso vai recuperando de forma externa. Né? Sim. Mas aconteceu feridas agora internas, são os traumas. Os traumas. Primeiro trauma de ligar no interruptor. Sim. Passar debaixo de poste, né? Poste. Eu só consigo vencer esses traumas através Da oração. Oração. Lá, olha a conexão. A situação lá da enfermidade, louvor. Passar o dia louvando. Agora o primeiro trauma aí, oração. Oração. Eu conversava com Deus. Aí eu orava, né? Eu conversava com Deus e falava para Deus tirar isso de mim. Para que eu não caísse numa depressão. E aí Deus me curou. Aí já consigo, de certa forma, enfrentar o interruptor, tudo, né? Sim. Aí, de certa forma, aí vieram agora, eu até citei aqui no início do vídeo, o livro que eu falo, e Radiografia para o Líder, que eu falo a respeito de limites e limitações. No caso, colocaram limitações do Senhor, que fosse profissionais fazendo que o Senhor, agora o segundo trauma, né? Não poderia ter filho. E aí, e começou a passar o tempo. Eu e minha esposa, nós não ficava questão de evitar, né? E foi passando o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aquilo foi querendo impregnar na minha alma, aquelas palavras, impregnar.
para que eu pudesse aceitar que realmente eu teria que descartar a questão de ser pai. Então me lembrei de Ana, a mãe de Samuel. E eu morando ali no Parque Anhanguera, aqui na cidade de Imperatriz, então eu ia para o Templo Central às 7 horas da manhã. Eu pegava, até para me voltar novamente a andar de bicicleta, né? Eu tive que aprender de novo a andar de bicicleta. Na época, né? O transporte que a gente tinha era uma bicicleta, eu tive que reinventar tudo novamente. Então eu ia para o Templo Central e chegava ali, eu começava a entrar naquela luta de espiritual. E começava a dizer, Senhor, eu quero ser pai. E começava, orava e pedia a Deus, orava insistentemente. Todo dia eu ia de manhãzinha cedo para o Templo Central e orava e pedia, Senhor, eu quero ser pai. E quando nós já estava com 4 anos, já, né, de casado, aí aparece a missionária, a minha esposa, ela começa a sentir algumas diferenças no corpo, começou a sentir algum cheiro diferente, e aí foi detectado que ela estava grávida, né? Aí, graças a Deus, apareceu o primeiro filho, e aí nós colocamos o nome dele de Abraão. Bem sugestivo, né, pastor? Abraão, né? Pai da fé. Pai da fé. Aí, quando ele já estava para completar 1 ano, a minha esposa ficou grávida novamente, né? E quando ele começou a andar, ele completou 1 aninho, aí a minha esposa tem um outro filho. O segundo se chama? Ana Marta, é uma Não, menina. o segundo. O primeiro é Abraão. O primeiro é Abraão. O segundo é a abençoadazinha, é a menina. Né? Que é a menina que é... Ana Marta. Certo. Aí, e tudo, até a questão de para nascer, né, foi milagre também. Deus fez milagre. Isso aí a gente pode até falar um outro dia, porque são muito extensivos. Aí depois da Ana Marta, 5 anos depois, aí aparece o terceiro, que é um rapaz chamado Adaías, né? Adaías. E domingo agora, que é dia 9 de junho, ele completa 17 anos. Domingo hoje, pastor, domingo hoje. Hoje é aniversário dele, né? Domingo agora. É hoje, domingo. Esse é aniversariando hoje, né? Eu, no final, só dou parabéns aqui pra ele, né? Então, sim. A Daías completa hoje, então, 9 anos, né, pastor? 17. 9 é a data, né? 9 é a data. Então, pastor, a gente observa aí para o milagre, né, pastor? Milagre. Me lembro mais uma vez de uma frase de Albert Einstein, cientista. Olha o que ele diz, olha... vou parafrasear a frase que não estou bem lembrado literalmente, mas diz o seguinte: durante a vida, você tem a opção de viver a vida de 2 formas, como se não existissem milagres, ou como se viver como se tudo fosse milagre. E o pastor procurou essa segunda opção, viver como tudo fosse milagre. Fosse milagre. Então, não poderia, aquela ideia, querendo impregnar no Senhor, não vai ter filho, não vai ser possível, o Senhor foi clamar. Foi rogar, foi pedir, foi falar com quem ele fez, né? Verdade. Que ele formou do ventre da mãe, poderia formar os seus filhos também, né, pastor? Com certeza. Aí Deus escancarou, né? Aí Deus trouxe 3 filhos abençoados. 3 abençoados, Abraão, Ana Marta e Adaías. Né? Então, tanto no nascimento do Abraão, Deus fez milagre financeiro, porque na época não tinha condição, e Deus fez milagre financeiro. No nascimento da Ana Marta também, Deus fez milagre financeiro, e também no nascimento do Adaías. Todos Deus fez milagre financeiro. Aí depois de tudo isso, chega uma outra luta, que é eu aprender a escrever novamente. Porque eu sou direito, né? Destro, né? Destro, né? Chamado destro, né? Escrevia. E depois disso, para mim poder pegar a caneta, porque ao deslocar esse dedo aqui, cada energia,
eu não tenho assim aquele apoio né, de poder pegar alguma coisa e segurar. Quando eu fecho a mão, tá seguro. Agora a questão de você sustentar aqui a caneta, normalmente como eu fazia, perdi totalmente o equilíbrio. Não tinha mais aquela locomoção motora, né? Então o que é que acontece? Um certo dia eu fui no correio. Eu fui ali porque eu fui levar os papéis para poder dar entrada, né, na questão de INSS. Aí, um dos atendentes, ele não tinha os dedos. Ele tinha somente uma entradinha assim no punho da mão. Ele não tinha um dedo. E ali ele botava a caneta aqui e ele escrevia que era uma beleza. E eu olhando ali para ele ali, eu disse, meu Deus, se aquele rapaz ali ele não tem nenhum dedo na mão e ele consegue escrever com aquela mão, e eu aqui eu tenho 5 dedos, Senhor. Aí eu fui para casa. Eu cheguei em casa, eu peguei uma caneta, peguei um caderno, botei em cima da mesa, peguei aquela caneta e eu fazia de todas as posições ali para poder conseguir escrever. Aí só consegui de uma forma. Eu boto a caneta aqui e seguro aqui, ó. Aí escrevo. Então todas as pessoas que me vê eu escrever dessa forma, fica de rapaz, olha a forma que ele pega a caneta. E as pessoas tentam e não conseguem. E eu escrevendo dessa forma, uma senhora, ela olhou para mim um dia e disse assim, irmão, tu escreve com a esquerda? Eu disse não. Ela disse, por que não tenta? Eu disse, rapaz, sabe como é uma ideia? E novamente eu cheguei em casa, peguei um caderno, peguei uma caneta e comecei a escrever com a esquerda. Comecei a escrever com a esquerda, tentava, né? Eu comecei a tentar escrever com a esquerda. E ali eu olhando ali, fazia muitos garranchos, eu não conseguia ajeitar a mão ali para poder escrever. Mas, passado o tempo, as letras, aqueles garranchos, eles foram pegando forma. E hoje eu escrevo com a esquerda e com a direita. Então a gente observa aí, pastor, a questão da superação. O ser humano, pastor, é de uma capacidade assim inexplicável. Nós somos, conforme de Gênesis 1:26, a parte que nós somos a imagem e semelhança do Senhor. O pastor citando esses dois aspectos aqui, para levar as pessoas a entender que elas são capazes. Tudo você pode fazer, se você acreditar e não se entregar. Quer dizer, e os testemunhos servem para motivar as pessoas. O Senhor foi no correio. E ao ver aquele rapaz, isso foi uma motivação para o senhor. Não, como é que ele não tem os dedos. Eu, pelo menos, tenho os dedos, tá aqui meio que duro, enrijecido. Mas ele, naquela situação, ele consegue escrever. Por que eu não posso? O senhor se questionou. O senhor se desafiou e o senhor foi atrás e conseguiu escrever. Aí surgiu uma outra situação. A mulher, por que você não escreve com a esquerda? Se torna canhoto. O senhor poderia, de certa forma, rejeitar aquela situação. Mas o senhor absorveu. Não, por que não? Por que não? Tentar. O senhor tentou. E hoje aí, pastor. Eu escrevo com as 2 mãos. Com as 2 mãos. A questão, pastor, é tentar. É verdade. É não desanimar. É certo que muitas pessoas vão querer, lançam palavras desanimadoras, devastadoras, talvez para colocar a pessoa para baixo, mas você tem que romper tudo isso. E o pastor rompeu isso aí. Observa essa situação, né, pastor? Sim. Essa via cruz que o pastor passou, mas como você citei Albert Einstein, torno a repetir, você tem 2 opções na vida. Achar que não existem milagres ou viver como se tudo fosse um milagre, né, pastor? É verdade. E o senhor optou por viver dessa forma, né, pastor? Viver é onde a Bíblia fala que o justo vive da fé. De fé em fé, o justo vive pela fé. E assim é a nossa vida. Sempre temos colocado Cristo na nossa frente e é onde ele tem feito grandes maravilhas. Até hoje, eu sempre digo, eu sou um milagre. E é por isso que eu sou grato ao meu Deus. Pastor, porque aí, pastor, essa situação que o senhor vivenciou, aí como o senhor falou também, foi tentar reaprender, andar de bicicleta. Andar de bicicleta. E andar também, pastor, o senhor teve dificuldade de voltar a andar, porque o senhor ficou um bom tempo sentado, deitado, né? Sim,
mas eu tive um pouco de dificuldade, assim, para poder andar na rua, né? Para poder me locomover, assim, um pouco rápido, eu não podia, por causa visto também que perdi um dos dedos do pé, né? Assim que foi amputado o foi dedo mindinho, amputado do o dedo direito ou do esquerdo? do esquerdo. Do esquerdo. Dedo mindinho do lado esquerdo. Porque ele carbonizou na hora da energia, né? Quando eu estava sendo eletrocutado, ele carbonizou, ficou pegando, fazendo cabo. Interessante que eu estava com a sandália havaiana, e aonde passa ali aquela parte da borracha, né, em cima, isolou a pele. Mas aonde não passava, aí foi onde a pele saiu do pé. Então, pastor, a gente vê o milagre de Deus, né, pastor? A manifestação do Senhor, uma situação. E hoje o pastor estará aí de pé, né, pastor? Sim. Alimentando-se com as próprias mãos, né? É pastor, cuida de pessoas, cuida de vidas. Poderia ter optado em entrar pela questão lá da preposição por quê, né? Sim. Por que Deus? Não, mas pastor, preferiu usar a preposição para quê? Tudo tem um propósito, né, pastor? Verdade. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque hoje, nesse momento, pastor, quantas vidas agora se encontram aí, passando por situações difíceis, né, nas mais diversas áreas. E ao ver um testemunho desse, pastor, isso fortalece a fé. Com certeza. Fortifica a fé, né, pastor? Então, pastor, dê uma palavra para essas pessoas que muitas vezes aí se encontram aí cabisbaixo, ou passam numa situação, quem sabe, até de enfermidade, e achando que não tem mais jeito, não tem como recomeçar. E o pastor recomeçou, reiniciou, né? Não se deixou abater diante das mais diversas dificuldades. Né? Não vai ter filho? Vou ter sim. Foi nos pés do Senhor. Qual é o conselho, a recomendação? O pastor pode aí dar para essas pessoas aí, que Deus ainda faz milagre. Com certeza. Aí, né, pastor? O conselho assim que nós podemos dar para os nossos irmãos e amigos que estão nos ouvindo você tem que buscar em Deus, né? Porque quando nós buscamos em Deus, nós temos a resposta. Porque de nós mesmos nós não podemos nada. Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Então, quando você recorre a Deus, quando você busca de Deus, pede a sua misericórdia, Deus ele vai estar ali, onde fala no livro de Jeremias, capítulo de número 29, versículo 12, buscar-me-ei e me achareis 13. Quando me buscar de todo o vosso coração. Então me deixareis ser encontrado por vós. Então, quando nós buscamos de Deus, Deus ele vai estar conosco. Eu digo para você, busque em Deus. Tudo isso vai passar. Se você está enfermo hoje, amanhã você vai estar curado. A luta que você está passando hoje, Deus vai te dar graça para que você supere e vença, assim também como Deus me deu essa graça, essa força para que eu pudesse vencer. E hoje estou aqui, trazendo, não traumas, mas sim as marcas, daquilo que ficou do passado, que hoje eu posso aqui dizer para vocês. Assim como Deus, ele me guardou, me protegeu, embora Deus não me livrou mas me livrou na. Então é isso que eu louvo a Deus. Quando hoje eu vejo pessoas sendo eletrocutado e morrendo, eu digo, Senhor, eu te louvo, porque eu sou um milagre. Então que Deus assim abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe nosso irmão Marcos, que a mão do nosso Deus esteja sobre ele e também sobre você, para abençoar você de uma forma maravilhosa. Então, pastor, então a gente observa aí, né, seu testemunho de forma impactante, forte, falando profundamente aos nossos corações, que Deus ainda faz milagre, né? E aí, hoje, né, domingo, né, que é o dia que o podcast está saindo hoje, dia 9, é o aniversário do Adaías, né? Do Adaías. Tem uma palavra aí para Adaías, pastor, né? Fica à vontade aí, né? Que Quantos Deus... anos, meu Adaías? 17 anos. Fica aí, pastor. É o mais novo, né? É o mais novo. É que chama de caçula, né? Sim. O primeiro é primogênito, né? É o primogênito. Aí tem um do meio, né? E a Ana Marta, né? E a Ana Marta. Então que Deus assim abençoe meu filho, o Adaías, de uma forma maravilhosa. Que deixo também a ele um versículo.
em Eclesiastes 9:8, que diz: em todo tempo seja alva as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que você sempre seja esse menino abençoado nas mãos do Senhor, e que Deus te abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. E nosso Deus, né? Se você também quiser também trazer um alô também pro qualquer outra pessoa também, né? A irmã também, missionária dos outros filhos, fica à vontade também, pastor. E Deus também continue abençoando minha esposa, a missionária Madalena, uma mulher guerreira, que durante esse tempo todo, esses 26 anos de jornada, de luta, nunca baixou a cabeça, e sempre é uma mulher que está ao nosso lado. Também aos meus 2 filhos, ao Abraão e também a Ana Marta, né? Já falei sobre o Adaías, e Deus continue abençoando. E todos os nossos irmãos também, assim, que nos conhece, né? Que a graça de Deus esteja sobre vocês, abençoando de uma maneira extraordinária. Que assim a graça de Deus esteja sobre vós. Pastor ainda continua pastoreando, né, pastor? Estamos. O pastor está pastoreando atualmente aonde? Na congregação Fonte de Luz. Qual é a igreja? É a Assembleia de Deus. Né? Assembleia de Deus, congregação na cidade Imperatriz, no bairro Imigrantes. Bairro Imigrantes, né? Na Avenida Silvino Santos. Silvino Santos, é o bairro Imigrante, pastor. Como é um bairro bom, agradável, como é que é o pessoal lá? É um bairro assim calmo, né? Calmo, tranquilo. Um bairro calmo. É um bairro onde as pessoas não têm assim aquele costume de ficar fora, né? Mais um estilo assim mais reservado, né? Como o povo de Goiânia, de Brasília, fica mais dentro de casa. Às vezes a gente quer conseguir um objetivo em termos de evangelizar, é necessário você fazer cultos ao ar livre para que eles possam ser atingidos através da mensagem, ou também colocar folheto por baixo das portas, ou então no carteiro das casas. E assim onde nós temos feito, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. O bairro lá, pastor, é um bairro frio, tem muito, arborizado, muita árvore, é cheio de prédio, como é que é? O vento corre solto, ou é quente na cidade toda? Na realidade, em todo lugar tá quente, né? Mas é um bairro que ele não é muito quente, não, né, embora as árvores que tinha ali foram, a maioria, cortadas, né? Para fazer galpões, fazer muitas casas, pessoas fazendo seus empreendimentos. E aí é necessário, em algumas partes, cortar as árvores, né? Tá certo. Então o pastor está lá no bairro Imigrantes, na congregação Fonte de Luz. Fonte de Luz, na rua Silvino Santos, né? Assembleia de Deus. Então, pastor, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação aqui conosco, aqui no nosso RenovaCast, né? Esse testemunho maravilhoso, impactante, que profundamente falou aos nossos corações, com certeza falou ao coração dos ouvintes, né? Essa é a segunda visita do pastor aqui conosco. Se quiser conhecer mais algum aspecto da vida do pastor, hoje foi só sobre esse testemunho, né? O pastor tem outros testemunhos, vai voltar aqui com certeza mais uma vez, mas tem o primeiro podcast que ele participa conosco, eu já falei no início, torna a repetir, é o 16º episódio. Então, pastor, ore por cada um de nós nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Então, vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa, uma oportunidade ímpar que Deus nos dá. E você possa ser agraciado nesse momento através dessa oração. Pai maravilhoso, neste momento, adentramos em Tua presença em nome do Senhor Jesus, para Te louvar, mais uma vez Te agradecer. E eu quero, ó Deus, abençoar cada um dos nossos irmãos que estão ouvindo nesse momento esse testemunho, que assim, ó Deus, a Tua mão esteja sobre eles para abençoar, para proteger, guardar, dar a cada um deles estabilidade, graça e força, para que eles possam vencer e superar suas lutas. Pai, seja com eles, seja conosco, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Graças a Deus. Amém. Que palavra abençoada, que testemunho maravilhoso. Com certeza Deus falou profundamente no seu coração. Então, venha meditar acerca do que foi dito aqui. Antes eu queria louvar a Deus também pela vida do filho do pastor, que está aniversariando hoje, né? Adaías, né, pastor? Deus abençoe. E deixar aqui um versículo também no livro de Números, capítulo 6, versículo 24, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Então Deus abençoe, continue multiplicando, dando muitos anos de vida, graça, força, e aí abençoando demais essa jornada em nome de Jesus. Deus abençoe então a todos os nossos telespectadores, e esta palavra venha fortalecer vocês, te dando fé, gerando em você esperança,
e acreditando que Deus ainda continua fazendo milagres. Já nos diz a palavra de Deus lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, o seguinte, olha, respondeu-lhe Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Creia, acredite, você vai ver a glória de Deus. Marcos 9, 23, respondeu-lhe Jesus, se podes, tudo é possível ao que crer. Lucas 1, 37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo número 13. Então acredite, Deus te abençoe, né? Com mais essa oportunidade, queria mais uma vez louvar a Deus pela vida do pastor, que está conosco, mais Jaqueline ali na produção. Deus abençoe a cada um dos nossos telespectadores, que a graça de Deus esteja sobre você, te abençoando, te favorecendo, te fortificando. Se inscreva aí no canal Renovo da Alma, dá o like, o legal, o joinha, curtir, nos ajude aí a alcançar o maior número de pessoas. Deus te abençoe. Não se esqueça de que Cristo está voltando. A volta dele é uma realidade. Jesus está voltando. Prepare-te, viu? Você é uma bênção. Renovo da alma para a sua vida. E graças a Deus. Até a próxima, querendo Deus.